Na época eu era um pequeno empresário na área de hidráulica, eu tinha uma empresa de hidráulica, estava indo até bem, né? Estava no meio dos lascados, eu era o miozinho, né? Uhum. E aí surgiu um festival aqui em Brasília, do qual eu participei, na Sala Funarte, e ao mesmo tempo estava acontecendo um festival de música sertaneja promovido pelo Edelson Moura em Braslândia. E coincidiu que o trio Os Filhos de Coromandel ganhasse o terceiro lugar com a música minha, e o Devanil e Denival ganhasse o primeiro lugar com a música chamada Deusa da Floresta. O diretor da Sala Funarte, Alvim Barbosa, viu a minha ligação e me convidou para produzir um show de música sertaneja na Sala Funarte. Eu nunca tinha feito isso, mas eu fui sempre atrevido, aceitei, promovi o evento, foram 4 noites, batemos o recorde de público da Sala Funarte, e quando terminou o show, o Chico Rei me convidou para ser o empresário deles. Só que eu nunca não tinha expertise nenhuma nessa área, mas eu nunca fui de correr de desafio, aceitei e começou ali a formatação da carreira do Chico Rei Paraná. Primeiro problema, o nome, Devanil e Denival. Esse nome veio da onde? Eles trouxeram do Paraná. Trouxeram do Paraná. Já tinha tido um outro nome, Adauri Genesi. Olha, eu acho que esse aí você não citou no livro, não. Não citei. Mas eu me lembrei agora. Era Adauri Genesi, depois Devanil e Denival, eles trouxeram esse nome do Paraná. E quando eu falei em mudar o nome, eles ficaram muito reticentes, eles não aceitaram que eu mudasse o nome e tal. Mas aí eu usei de uma estratagema e num show, sem combinar com eles, eu anunciei. Falei, olha, vocês estão esperando o show do Devanil e Denival, essa dupla não existe mais, mas está nascendo uma outra dupla que é tão boa quanto aquela e que eu tenho certeza que vai fazer sucesso daqui a algum tempo, o Brasil vai aplaudir essa dupla. Quero apresentar para vocês, pela primeira vez, Chico Rei Paraná. De onde veio esse nome? Quando nós fomos fazer essa modificação, nós recebemos umas 50 sugestões. E uma prima minha, a Fátima Aguiar, falou assim, Cleiton, tem uma história de um escravo que fundou um quilombo e ele comprava a liberdade, comprava a alforria de outros escravos. E o nome dele era Chico Rei, o rei do quilombo. Como o Francisco, né, é Chico Rei. E na hora me deu e Paraná. Só que quando eu apresentei o nome para eles, não gostaram. Chico Rei Paraná, não gostaram. Aí no dia desse show, eu lancei e disse para ele, ó, agora não tem jeito, agora vocês já estão batizados. Uns 3 dias depois, apareceu num cantinho de página do jornal Correio Brasiliense, aqui em Brasília, uma festa acontecida numa fazenda, não sei o quê, quem abrilhantou foi a dupla Chico Rei Paraná. Eu falei, agora tá, essa aqui é a identidade de vocês. Outro dia eu vi o Paraná contar uma história no programa do Odair Terra, falando da questão do primeiro disco. E o que aconteceu? Mudou a gravadora da RCA para a Arlequim, mas a Arlequim exigiu que para que gravasse o disco, que nós comprássemos 2.000 discos antecipadamente. O Vigberto Tartus, que é o dono da radioatividade aqui em Brasília, era diretor da construtora Incol, comprou 1.000. E ao contrário do que o Paraná falou, o Amado até ficou assustado, porque o Amado não lembrou dessa história, porque a história não existiu. No programa estavam os dois, o Amado e o Paraná. Tava o Amado conversando com o Paraná, e o Paraná falou que o Amado é que tinha comprado os discos. Não foi, não. Mas o Paraná falou no seu programa que ele tinha ficado com sequela da Covid, então vamos depositar isso na conta da Covid, né? Então, o que aconteceu? Os outros 1.000 discos, eu procurei a dona Iole, que era dona da discoteca 2001 em Brasília, uma rede de muitas lojas, e eu ingenuamente cheguei para ela e fiz essa proposta. Que ela comprasse um disco que não existia, de uma dupla que ninguém conhecia, e que eu só entregaria o disco daí 60 dias, ela tinha que me pagar antecipadamente, porque era uma exigência da gravadora. Eu não sei explicar por quê. Ela puxou a gaveta, puxou o talão de cheque, fez um cheque de 180 mil cruzeiros, que era o valor dos 1.000 exemplares. E eu peguei esses 2 cheques, o cheque do Vigberto, da consultora Incol, e o cheque da discoteca 2001, fomos para São Paulo, gravamos o disco. O selo de gravadora era um selo muito pequeno, não tinha equipe de venda, não tinha nada. Eu peguei meu carro, peguei a Belém, Brasília, rasguei até Imperatriz no Maranhão, entrando de cidade por cidade, levando um talão de notas da gravadora Arlequim, e quando eu voltei a Brasília eu já tinha vendido 5.000 exemplares e acabei vendendo 12.000 discos, que era uma marca muito boa para uma dupla que estava começando, numa gravadora que existia, sem marketing, sem nada, né? Então fizemos esse primeiro disco, depois fizemos o segundo disco. Quando nós fizemos o segundo disco,
A dupla já estava com um certo nome, já estava fazendo, porque eles tocavam muito na Rádio Nacional de Brasília, na Rádio Nacional da Amazônia e tal. Eu decidi, em 1982, gravar o meu primeiro disco. E falei para o Chico Rei Paraná que estava na hora deles seguirem o caminho deles e que eu ia seguir o meu caminho, embora eu, durante toda a minha vida e até hoje, eu sempre apoiei o trabalho do Chico Rei Paraná, sempre toquei as músicas dele. Não é para fazer favor nenhum, não é porque eram meus amigos, não. É porque é a dupla que todo mundo reverencia, que todo mundo conhece. E uma particularidade, para você ver o nível de intimidade que a gente tinha, aqui nessa casa que você está visitando hoje, o Chico Rei morou 1 ano. Quando ele saiu do Exército, eles não tinham dinheiro, não tinham emprego, não tinha nada. O Chico veio morar na nossa casa. E o Paraná foi morar na casa de uma amiga chamada Zenaide, aqui na Asa Norte, onde ele morou por 1 ano lá, e o Chico morou por 1 ano aqui, até que as coisas começassem a fluir. Quando eu parei de ser o empresário deles, eu vendi para eles os maiores contratos da história da dupla. Só que tinha uma particularidade, como eu não era o empresário, eu não cobrava a comissão deles. Eu fiz um contrato para eles em 1990 de $220 mil na campanha do Roriz, aqui em Brasília. Outro contrato de $100 e poucos mil na campanha do Siqueira Campos, lá no Tocantins, em 94. Fiz um contrato, esse foi o maior contrato, acredito que tenha sido o maior contrato da história da dupla, de $900 mil na campanha de 1998, para que eles fizessem 60 shows para o Roriz. Então nós tivemos sempre essa ligação muito profunda, e aí eu senti a necessidade de contar isso num livro. Então eu não tive nenhuma dúvida que aquela dupla um dia seria sucesso. Vocês ouviram um pouquinho da minha história com Chico Rei Paraná, e este é o livro que conta toda essa saga. A 3ª edição do livro já está na gráfica e dentro de poucos dias você vai poder adquiri-lo. É só entrar em contato com o Zap 61 99981 3601, estará à venda para entrega em todo o Brasil. Toda a história do Cleiton Aguiar com Chico Rei Paraná neste livro.